Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Cartilha Constitucional da FABEL, Faculdade de Belém. Nós somos alunos do curso de Direito, primeiro semestre, tá? E nós viemos abordar esse tema sobre a Lei 12.211 de 2005, que fala justamente sobre o ECA Digital, sobre popularmente conhecido como Lei Felca. E a gente trouxe aqui... eu esqueci de me apresentar. Pode ir, vai, se te apresenta. Pode, relaxa e pode ir seguindo. Olá pessoal, eu sou o Eros, aluno do curso de Direito da FABEL, Faculdade de Belém. Nós viemos aqui com o nosso segundo episódio da Cartilha Constitucional, que vai falar sobre o ECA Digital, né, sobre a Lei 12.211 de 2025, popularmente conhecida como Lei Felca. E nós estamos aqui com o nosso colega Rayane, o nosso amigo Ezequias e o nosso convidado, professor doutor André Brandão. Pode ir. É interessante esse momento que a gente está vivenciando, né? Porque a gente faz uma produção de conhecimento, a gente busca conhecer melhor esse espaço, esse mundo digital, que é algo muito novo, embora a gente tenha uma visão de que possa ser algo que tenha uma delimitação, mas é altamente perigoso. Aí a gente fica muito feliz em observar essa nova lei, né, do ECA Digital, que traz uma certa limitação, embora não tenha um alcance que a gente espere, mas a gente sabe que já é um passo muito gratificante e de segurança para nossas crianças, né? Embora a gente saiba que dentro de nossos lares está o princípio de tudo, onde você possa orientar, controlar, mas nem sempre acontece dessa forma. E às vezes, apenas de um clicar na tela de um celular, você pode estar adentrando em uma situação muito complexa, né? A gente sabe que a exploração sexual e a violência no âmbito virtual é uma coisa gritante. E aí, dentro desse contexto, a gente entra nesse tema complexo, que traz uma série de consequências. E aí eu já queria aproveitar esse momento aí para fazer já uma pergunta aqui já para o professor doutor. Quais seriam os maiores desafios que o senhor identifica na prevenção, fiscalização e repressão à violação de direitos no mundo virtual? Professor, antes de responder, eu só fiz assim. Você virou total e saiu total do microfone. Tá? Entendi. Você não pode ficar de costa para essa Isso. câmera. E você não pode virar total para o professor, senão você sai do microfone aqui. Obrigado. E a gente pede, professor. Fazer o microfone. Você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa fazer isso aqui. Isso aqui, assim, ó. Perfeito. Aqui. Pode. Não pode só fazer isso aqui, né? Pode seguir com a pergunta agora, Tá. que eu fiz o corte da câmera justamente para eu conseguir Tá. fazer isso, mas se atentem ao microfone, ok? Vai precisar falar toda esse... Não precisa mais na próxima, já se atenta. Não vira total aqui, senão não vai sair a tua voz. Mas vai conseguir ficar salvo o que anteriormente vai Vou falar. conseguir, vou ajustar. Obrigado. Só que assim, ó, Perfeito. como você tá, já não vai pegar. Por quê? Tu já virou pra cá. Então você precisa vir um pouquinho pra fora do microfone. Sim. A câmera que vai fazer assim é essa aqui. Isso. Aí a gente joga essa câmera pra pegar você. Tudo bem? É aquela ali, ó. Então, vou fazer o corte aqui. Professor, pode fazer a pergunta. Perfeito. Eu vejo vários níveis de dificuldade. Eu vejo a dificuldade em vários níveis. Primeiro, o nível da própria plataforma. Primeiro, o nível da própria tecnologia. Será que as plataformas elas são capazes de organizar ou de configurar seu uso para permitir uma utilização sem violação de direitos para criança e adolescente? Será que isso é possível? Eu me coloco num ceticismo quanto a isso. Eu não sei se é possível. Eu espero que seja, lógico. Mas a grande questão é que eu não sei se as plataformas são capazes de podar ou, de certa forma, restringir, de certa forma, conseguir fazer com que o uso da criança e adolescente seja menos violador dos seus direitos. Eu não sei se isso é possível. Eu torço que seja. Mas o primeiro grau aí de dificuldade está na... Perdão. A voz falhou um pouquinho. Mas o primeiro grau de dificuldade que eu vejo, então, está na própria organização da plataforma, na própria configuração da plataforma para isso. Tanto que a gente vê
que outros países no mundo estão fazendo outros tipos de regramento. A gente vê pelo menos 2 hoje no mundo, considerando essa dificuldade que eu coloquei para vocês. Por exemplo, na Austrália. Na Austrália foi proibido o uso de plataformas sociais, de redes sociais, por crianças até 16 anos. Então, foi proibido. Criança e adolescente não pode mais acessar a rede social na Austrália. E a Inglaterra está caminhando para esse mesmo lugar. A gente vê a Inglaterra caminhando para esse mesmo tipo de proibição. Então, o primeiro tipo de política quanto à proteção da criança e adolescente, qual é? Proibição. Não pode usar rede social. Nesses países não se pode. E o que a gente viu? Outros países como o Brasil e também alguns outros países na Europa, eles estão indo pelo caminho da regulamentação. O ECA Digital é isso, é uma regulamentação para o uso seguro, para um pretenso uso seguro das redes sociais, das plataformas sociais, tanto de jogos quanto redes sociais, por crianças e adolescentes. Então, é um regramento. E nesse sentido, o que eu vejo? Eu vejo que as plataformas elas estão se colocando pelo menos a favor desse tipo de regulamento. Por que a favor desse tipo de regulamento? Principalmente porque elas não querem que proíba o uso da criança e adolescente. Eu não sei se fica claro o que eu estou falando. Então eu vou jogar com a proteção, eu vou jogar com a regulamentação para que não seja proibido esse uso e eu perca aí uma parcela de negócio. Eu perca aí uma parcela de usuários que é uma parcela do meu negócio. Então a primeira grande dificuldade que eu vejo está nas próprias plataformas. A segunda dificuldade está na família. Como você muito bem colocou, Ezequias, a família é esse núcleo duro da sociedade. Quando eu digo núcleo duro é de onde surge toda a nossa vivência, toda a nossa criação. Então o núcleo da família deve compreender que eles são atores principais aí nesse tipo de proteção da criança e do adolescente. Porque eles que estão ali na vida cotidiana com a criança, com o adolescente. Então, são eles que devem ter esse dever de vigilância, esse dever exatamente para que não se use as plataformas de modo a explorar a criança e adolescente, se utilizar deles para rentabilizar. Então, a segunda grande dificuldade que eu vejo aí é da criança. E talvez a terceira grande dificuldade que eu vejo está na sociedade. Por quê? Qual é a grande dificuldade social do regramento de redes sociais? A gente vê muitos discursos panfletários quanto a essa questão, que não adentram a problemática em si. Quando eu digo... Não tem uma efetividade. Exatamente, e quando eu digo discursos panfletários, não se pode regular as redes sociais, porque isso vai acabar com a liberdade de expressão, isso vai acabar E quando a gente vê é bem pelo contrário. A gente tem que regular as redes sociais para preservar a liberdade de expressão. Não sei se fica claro o que eu estou falando, senão todo o controle estão nas big techs e não na sociedade, no Estado. Então isso é necessário. A gente tem que ter um convencimento social de que o regulamento de redes sociais e de plataformas digitais é necessário, assim como o regulamento de todo outro tipo de mídia. As televisões são regulamentadas, o rádio é regulamentado, porque a mídia social não é regulamentada. Essa aí é a grande dificuldade social que eu vejo. Essa necessidade, o saber o necessário sobre regulamentação. E não ficar discutindo panfletariamente, no raso, como eu digo. Creio que, professor, assim, deva ter essa regulamentação, até porque as crianças hoje em dia, cada vez mais, elas têm acesso mais cedo ao celular, ao computador. E então, é um leque bem grande do que pode acontecer, do que ela pode acessar, seja conversando com pessoas maior de idade já facilmente manipuláveis as crianças são, porque aquele que está ali para praticar a conduta ilícita, ele quer fazer aquilo sem pensar no que pode acontecer. Que a gente vê muitas vezes sobre armazenamento de produtos de conteúdo infantil, pornografia, entre outros. Ele busca alcançar o objetivo não importa as consequências, né? Isso, sem pensar no que o pai daquela criança, a mãe daquela criança, o que vai acontecer com a vida daquela criança dali para frente, entre outras coisas, as consequências reais. Exatamente. O que pode ter, o que pode ser sequelas para a vida da criança e da família dela.
E aqui, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a transparência e a responsabilidade das plataformas, né? Que no artigo 31 do ECA Digital fala sobre as obrigações e as proibições das plataformas digitais. Exatamente. E assim, nesse sentido, como o senhor pode afirmar que o Estado e a sociedade terão acesso real ao funcionamento dos algoritmos e ainda permanecerão assim numa espécie de caixa preta, digamos assim, das plataformas? Esse é um problema. Eu digo que é um problema porque, como eu já falei, né, toda rede social, toda plataforma digital funciona por uma lógica algorítmica, né? E esse algoritmo, ele é considerado hoje um segredo industrial. Ele é considerado hoje pelas plataformas e pela proteção que a gente tem tanto da propriedade intelectual quanto do direito do autor. Os algoritmos das redes sociais, eles são considerados um segredo industrial. Então, é um segredo, é considerado como um segredo daquela propriedade intelectual, né? Logo, teoricamente, a partir dessa proteção, a rede social ela não tem que ser transparente quanto ao algoritmo que ela usa para organizar a sua própria plataforma, né? A sua própria rede. Ela não tem que ser transparente quanto a isso. O ECA Digital ele traz essa necessidade de transparência, pelo menos quanto a criança e adolescente. É por isso que eu digo que eu não tenho certeza, que as plataformas são capazes de se auto-organizar para propiciar um uso seguro para criança e adolescente. Eu sou cético quanto a isso. Se acontecer, eu vou achar maravilhoso. Se conseguirem, eu vou achar ótimo. Mas até hoje eu tenho um pé atrás quanto a essa questão realmente de conseguir chegar a um ponto de proteção da criança e adolescente. Porque o que a gente vê? A gente vê que, pelo menos até início desse ano, a gente vê que existe realmente um processo de adultização das crianças na rede, um processo de exploração, não só sexual, mas exploração intelectual de crianças nas redes, e inclusive com casos famosos, né, o caso do Ítalo Santos, né, que foi uma bandeira disso, né, uma bandeira pro lado ruim disso, né, mostrando como as crianças são exploradas sexualmente de todas as formas nas redes sociais. E, nesse sentido, o interessante do ECA Digital é que ele traz uma obrigação para as redes. Ele traz uma obrigação para as plataformas. De quê? De retirar, por exemplo, qualquer conteúdo de exploração, qualquer conteúdo criminoso, qualquer conteúdo que seja certo, de que há ali algum tipo de exploração da criança ou adolescente. Então, a rede social ela passa a ter o quê? Ela passa a ter responsabilidade sobre o conteúdo que ela sustenta. É o que a gente não tinha antes, tá? Porque eu vou colocar aqui para vocês que a grande regra da internet no Brasil, que veio no Marco Civil da Internet, é que a plataforma ela não é responsável pelas publicações. Ela, pelo menos, não era responsável pelas publicações. Quem é responsável pela publicação? Essa é a regra do Marco Civil da Internet. Quem é responsável por uma publicação? É quem publicou. É quem postou. Quem é responsável pela postagem? É quem postou. E a plataforma é responsável? Não. A plataforma só vem a ser responsável se ela sofreu uma ordem judicial para retirada daquele conteúdo e ela não retirar aquele conteúdo. Essa é a regra originária, tá, da internet no Brasil. Isso vem mudando. Isso vem mudando. Tá? Isso vem mudando principalmente para conteúdos criminosos. Então, conteúdos abertamente criminosos, conteúdos que falam sobre crimes, né? Conteúdos que falam sobre algum tipo de ação criminosa, as plataformas elas passam a ter o quê? Elas passam a ter responsabilidade sobre esse conteúdo. E se a gente pensar, toda plataforma de mídia tem responsabilidade sobre o conteúdo que sustenta. A televisão tem responsabilidade sobre o conteúdo que passa, o rádio tem responsabilidade pelo conteúdo que também passa, porque uma rede social não tem responsabilidade sobre o conteúdo que está ali sustentando. Ela não é só uma área neutra em que se pode postar qualquer coisa. Ela é, sim, algo que está rentabilizando a partir das postagens. Então ela tem que ter responsabilidade. E o o ECA Digital, ele traz essa responsabilidade. Ou seja, qualquer crime contra a criança tem que ser retirado. Excelente. Isso é muito importante. Professor, eu já entro aqui com uma perguntinha, né? Atualmente, uma parte significativa das relações sociais acontece nesse ambiente virtual, que é o que a gente traz, o ECA Digital, né? Então, essa realidade, ela exige novas formas de proteção e responsabilidade. Como o senhor já trouxe, a relação da sociedade com a família.
Então, nesse sentido, dentre as inovações do ECA Digital, nós podemos mencionar os mecanismos de verificação de idade, as restrições à publicidade direcionada e as medidas para evitar o uso compulsivo das plataformas. E também pelo decreto, né, 12.622 de 2025, que regulamenta o ECA Digital. Como o senhor havia falado, né, as plataformas, aí a gente também pode trazer a plataforma que seria o joguinho Roblox, Jogo, né? exato, jogo na Que plataforma. crianças Exatamente. jogavam com pessoas adultas, aí tinha aquela conversa ali online, e aí tudo tem a ver com a sociedade, com a familiaridade, né? Certamente, certamente, Rayane. A intenção, pelo menos o que a gente vê, né, no discurso que está ali atrelado ao ECA Digital, tem realmente esses dois grandes marcos, vamos colocar assim, né? A limitação do perfilamento para usos publicitários, ou a limitação, né, do perfilamento de crianças, que é a criação de perfis para venda de produtos para as crianças, né? Então esse é o primeiro plano. E o segundo plano é evitar o uso compulsivo. E isso aí é muito complicado. Como eu evito o uso compulsivo de celulares para crianças só a partir, ou de plataformas digitais para crianças só a partir de mecanismos digitais? Eu não consigo. Eu preciso da família, eu preciso da sociedade nisso. Porque eu posso colocar ali, por exemplo, limites de duração num jogo, posso colocar algo nesse sentido, né? Mas como eu disse, sempre vai se buscar uma linha de fuga, né? Então quem quer realmente jogar vai buscar uma linha de fuga, né? Então para isso eu preciso Às vezes até tendo 2 perfis. Exato, tendo 2 perfis, Aí 3, faz o tempo aí pega outro celular de outra pessoa, né? Porque a gente não tem também uma medida ótima para a verificação da idade. Foi isso que Né? Exatamente, uma efetividade ou uma medida que seja essa realmente é uma medida para verificação da idade das crianças que não afeta outros direitos de privacidade, né, de dignidade das crianças. A gente não tem uma medida ótima disso. Aqui eu consigo realmente ver verificar a idade delas. E também quanto essa questão do uso compulsivo, se eu não tiver ali o auxílio familiar, se eu não tiver alguém que vai estar atento quanto a esse uso, dificilmente a gente vai conseguir chegar a uma proteção efetiva, uma proteção integral, né, da criança e adolescente, como pede o ECA. Professor, e a gente observa também, né, que embora as leis apresentem focos distintos, mas no final de tudo elas se complementam, né? E aí, como o senhor outrora fez uma observação, seria interessante que tivesse se pensado lá atrás, quando começou esse processo, juntamente com esse processo já nascesse a lei, que pudesse estar regulamentando. Hoje, certamente, nós teríamos uma dinâmica totalmente diferente a enfrentar. Hoje nós temos crianças com vícios que não foram tolhidos, os pais não se fizeram presente nesse momento e hoje a gente enfrenta aí uma barreira desastrosa. Exatamente. O que se transforma em doenças funcionais, em doenças psicológicas. As crianças estão cada vez mais alheias do convívio social, a gente vê problemas de índole de atenção, ou seja, se criam diversas doenças para as crianças que estão ali usando essas redes de forma irrestrita. Então a gente passa por uma sociedade doente. O Byung-Chul Han, ele fala muito isso na Sociedade do Cansaço, por exemplo, que é uma das suas obras. Na Infocracia também ele fala bastante sobre isso, que se cria a partir da maneira como a lógica essa própria lógica do engajamento, a lógica algorítmica funciona, a gente cria uma sociedade doente. A gente cria uma sociedade doente dependente totalmente de ter um smartphone. Exatamente, dependente, né? Isso é triste, eu acho, porque, por exemplo, eu vejo pelo convívio social, né? Eu vivi num tempo que não existia smartphone, vivi num tempo que, né, não se tinha smartphone. Eu acho que o Ezequias também viveu nesse tempo comigo, que não existia. A gente conseguia gravar número das pessoas mentalmente, você perguntava, a gente dizia, né? Exato, era um outro tipo de vida social. Era uma vida social que não era entrecortada por telas. Porque hoje eu me sinto entrecortado por telas. Às vezes eu estou conversando com alguém na mesa, essa pessoa puxa um celular. Então a gente vê que o vício em telas... Não é, professor, uma coisa assim bem comum. Exato. O vício em telas, ele muda completamente a dinâmica da nossa vida social, e cria uma sociedade cada vez mais
doente, né? Doente que eu digo viciada em telas. Né? Viciado em telas que a tela está a todo momento acompanhando aquela pessoa. Eu gosto de pensar num exemplo até lúdico, que é aquele filme da Pixar, o Wall-E. Não sei se Sim. vocês já viram esse filme, né? O Wall-E, que é sobre um robozinho que fica na Terra, todos os seres humanos são tirados da Terra, e naquela cena lúdica, as pessoas elas são tão vidradas na tela que elas não sabem o que é o mundo real. Elas vivem só pela tela. Quando naquele filme quebra a tela, que a pessoa começa a ver, olha o que tem aqui, né? Tem um mundo em minha volta, tem um mundo em minha volta, e para mim se assemelha muito a, lógico, considerando, né, todas as questões, e a dimensão disso é o que a gente vive hoje. Às vezes a realidade da tela está muito mais próxima do que a realidade física, ou a realidade presencial. Né? E assim, professor, sobre essa questão da criança crescer e ter o acesso muito cedo e ficar dependente, a criança ali no âmbito familiar, onde hoje a gente vê, é muito comum ter a ausência do pai, e essa ausência causa ali, de certa forma, direta ou indiretamente, algumas faltas para a criança, sobre ensinamentos, sobre puxões de orelha até mesmo, né? E essa criança estando dependente do celular, ela já não vive tanto em sociedade ali, fisicamente, digamos assim, e às vezes até mesmo dentro de casa, para falar com alguém que está dentro de casa em outro cômodo, prefere mandar uma mensagem do que se levantar. Então, Exatamente. a criança se torna uma pessoa preguiçosa, se torna uma pessoa talvez até disfuncional, Disfuncional. onde futuramente vai afetar na escola, vai afetar em diversos âmbitos ali da criança, né? Perfeito, vai afetar no desenvolvimento da criança, Exato. né? A criança ela não vai se desenvolver de uma forma que é necessária dentro de uma sociedade, né? O que é muito perigoso, porque, por exemplo, o que você me descreve, Eros, é uma família doente. Uma família doente, o pai também está viciado em rede social, a mãe também está viciada em plataformas digitais, talvez viciada em coisas até mais pesadas como bets, né? Como isso que também é uma questão que vive. Então a família está doente a partir do uso da tela. Né? A família não é só a criança, a família, porque a criança não tem suporte, é porque a mãe também está na tela, o pai também está na tela. A família já passa, né? Exatamente. Essa coisa comum de estar o tempo todo em telas, fazer tudo por telas. Exatamente. E a gente observa, né? A gente observa o quanto é danoso esse período em que nós vivenciamos e estamos vivendo ainda, né? Exatamente. A gente espera que essas mudanças elas surtam um efeito na sociedade como um todo, para que possa realmente buscar fazer uma mudança interna. Eu tenho absoluta certeza que é algo muito difícil a se conquistar, mas a questão toda é se dar o primeiro passo, e eu acho que o ECA Digital ele trouxe esse momento, né, onde você pode fazer com que a coisa que está no papel se tornar real. Só depende de cada um de nós, né? E aí eu gostaria de perguntar aí ao professor, que orientação o senhor estenderia aos pais, buscando um suporte dentro desse contexto para dar o amparo na própria lei, para que ela possa ter efetividade. Perfeito, Ezequias, isso é muito importante. A lei, ela traz, por exemplo, o ECA Digital, ela traz a necessidade dos perfis de crianças e adolescentes serem coligados ou linkados aos perfis de um responsável, ao perfil de um pai, por exemplo, da mãe, ou o perfil de um responsável, para que aquele responsável possa ter acesso a todo o conteúdo que aquela criança consome na rede. Então, o que é necessário? É necessário presença. Eu diria para vocês que é necessário o quê? Estar presente. É indispensável. É indispensável. Saber o que está sendo veiculado, saber o que está sendo acessado por aquela criança no seu smartphone, no seu computador. Não deixar isso a Deus dará. Porque outro exemplo também que a gente vê, dando um outro exemplo aqui de cinematografia, né? Por exemplo, ano passado saiu aquela série Adolescência, e aquela série Adolescência ela fala exatamente sobre as consequências de uma pessoa que vive, de uma criança que vive totalmente imersa em redes e imersa numa esfera, numa bolha que cria ali percepções violentas, o que acaba a levar a um assassinato. A criança mata uma coleguinha de sala. Por quê? Porque não se tinha qualquer tipo de controle sobre o que aquela criança acessava. Ou seja, ela foi completamente
captada, né? Foi um aparelho de captura, ela foi completamente capturada por aquela forma de ver o mundo, né? A forma de ver o mundo hoje que a gente chama de red pill, né? Que a gente chama de machosfera. Então ela é capturada por essa forma de ver o mundo e isso leva a consequências drásticas, a consequências muito danosas, né? Que é um crime bárbaro. E por que isso acontece? Porque a família não está ali presente, não está observando, não está monitorando, não está controlando o que é acessado pela criança. Se não for para proibir, às vezes eu penso, né, talvez seja melhor proibir, talvez a saída da Austrália seja melhor. Né, talvez não tenha formas de organizar ou de configurar um uso seguro para criança e adolescente de plataformas sociais. Talvez, eu penso nisso, né, talvez a melhor saída seja a proibição, como fez a Austrália. Mas se não for a proibição, é necessário para a família, Ezequias, presença. É necessário estar presente. É consciência, né, do que está sendo visto, do que está sendo acessado, né, para ter Uma controle. regulamentação que seja seguida à risca, né? Exatamente, para ter controle daquilo. Né? Até porque a criança tende a ser o que ela vê. Uhum. Ali, às vezes, em vídeos aleatórios no YouTube. A Exatamente. gente vê muitas coisas. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos. E assim, eu acompanho ela e às vezes ela tá assistindo algo que não é para assistir. E eu tento ali, de certa forma, tirar, ou então fazer algo com que ela não venha assistir aquilo de novo, não venha consumir aquilo. E isso afeta totalmente sobre o comportamento dela no dia a dia. Com certeza. E isso é totalmente danoso, como o Ezequias falou, pro desenvolvimento dela. Além da gente observar a questão do dano, né? Questão desse cenário todo que a criança é envolvida, ela acaba de deixar de ter percepção do perigo, né? Porque ela deixa de aprender o que é natural, o que se aprendeu aí ao longo das vidas, as pessoas mais antigas, as tradições, né? Passando os conhecimentos assim ao vivo e a cores, batendo aquela conversa de frente a frente, e ela passa a se focar só na questão virtual e ela deixa de lado e acaba perdendo esse instinto. Isso aí é muito perigoso, porque ela acaba deixando de se autoproteger, quando deveria ser a responsabilidade dos pais, né, fazer com que esse processo de defesa tivesse continuamente na vida da criança, né, professor? Perfeito, perfeito. Ezequias, e só para complementar aquilo que eu já tinha falado de certa forma, a família é muito importante, né, nessa proteção, mas a sociedade é muito importante também e a regulamentação por parte do Estado é muito importante. Né? Então a gente tem aí uma questão complexa. Né? A gente tem aí, quando eu digo complexo, é porque a gente tem diversas ações que levam a um resultado. Não é só uma ação que vai levar a um resultado. Né? Então, se fosse uma solução simples, eu faria uma ação e levava ao resultado. Mas como é uma questão complexa, não dá para uma ação levar ao resultado. Por exemplo, não é só a presença familiar que vai levar ao resultado de conjunto, né? Responsabilidade do Estado, da família para com a criança. Exatamente, da sociedade e das próprias big techs, né? Das redes sociais que oferecem esse serviço. A gente já pode até entender, então, que o Estado ele já deu o primeiro passo. Né? A partir do momento que nós temos uma legislação que já busca proteger esse campo minado, podemos chamar assim, a gente já tem uma ação inicial e podemos ter ali a vislumbrar a própria lei nos dando já um caminho a seguir. Exatamente. Né? E aí cabe à sociedade como um todo levar a sério todo esse contexto, né? E também a família, que é o que está mais próximo e que acompanha o crescimento desde a sua origem. Né? Até mesmo a mulher quando ela está gestante, no que ela está assistindo, se ela está perdendo muito tempo com alguma coisa, porque de repente essas informações que ela está buscando nas redes sociais para passar o tempo, ela acaba transmitindo alguma coisa para o bebê que já começa na sua origem, que poderia estar até passando a mão na barriga, conversando com a criança, que seria algo bem mais interessante, mas que cabe uma reflexão para que a gente não possa também dizer que a gente é o dono da verdade, que a lei é a correta, né? Mas que busque os meios para tentar minimizar as consequências. A criança ela não é totalmente responsável pelo que ela consome, porque precisa dessa presença, precisa desse âmbito familiar e assim ter essa regulamentação, né? Para ela conseguir melhorar nessas atitudes, seja na escola, seja na sociedade, seja dentro de casa, com obediência e demais coisas. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, professor, como conclusão aqui do nosso podcast, tem uma frase aí que eu escutei, né, sobre a questão da criança crescer e ser talvez uma pessoa disfuncional. A frase fala:
mais ou menos assim. Tempos ruins criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas. E isso se torna um ciclo, né? E, assim, a criança sendo uma pessoa disfuncional, sendo uma pessoa que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada com a vida, ela acaba criando um tempo mais difícil ainda para os próximos que vêm, né? Exatamente, perfeito. E é isso que a gente tem visto, né? Pelo menos na sociedade, o que a gente vê a partir das redes digitais é que se dá mais valor para relações parasociais do que para relações sociais. O que são relações parasociais? É a relação com o influencer, né? A relação com aquela pessoa que não é sua amiga de verdade, né? Mas que parece que ela é a partir da mídia social. Então se dá prevalência a relações parasociais do que a relações pessoais. Até porque hoje até mesmo os adultos, eles acreditam mais do que uma postagem ali, do que procurar a fonte, uma fonte segura para ter o teu da notícia, se é certo, se é errado, se é verdadeiro, se é falso. Perfeito. É um momento de pós-verdade. Exato. É um momento de pós-verdade. E o que é a pós-verdade? Só para a gente finalizar. Né? É o momento em que a grande maioria do convencimento ele se dá por questões emocionais. Então, você se convence de algo quando ele assinala o seu viés de confirmação. Então, você não se convence porque os dados mostram isso, mas você se convence porque você gosta daquela notícia, e gostando daquela notícia só pode ser verdade. Não sei se fica claro. Não sei se fica claro. Esse é o momento Eu prefiro que seja assim, então essa é a verdade. Exato, exatamente. Esse é o momento que a gente vive. Perfeito. Então, professor, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. A presença dos demais colegas, pessoal de casa. Agradecer a vocês, ouvintes. Esse foi a segunda parte do nosso podcast sobre a Lei Felca, a Lei 12.211 de 2005. E queria agradecer a presença de todos. Tá? Muito obrigado. 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 Professor, Obrigado. muita satisfação estar aqui nesse momento. Obrigado, Eros. Obrigado, Rayane. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente, professor. Igualmente.